Glória a Deus, aleluias. Salvo a igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sejam Amém. todos muito bem-vindos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje um dia considerado para nós especial, né? O dia dos pastores, né? Então, que Deus já possa abençoar, né, o nosso pastor Edivaldo, pastor Sérgio, pastor Ivanildo, todos os pastores aí, amém? Deus abençoe vocês, a vida de vocês, o ministério, né? Já, havíamos nos antecipado um pouco, já tinha dado feito uma pequena homenagem, né? Mas hoje não deixa de ser mais uma homenagem, né? Como a irmã Olinda acabou de citar, todo dia é dia dos pastores, né? Todo dia é dia de orar, de buscar, de estar exercendo esse ministério. Né? Glória Mas a não é Deus. Então, pecado, Léo, comemorar o dia do pastor. desculpa, não entendi. Vocês não pecaram, ninguém pecou, não, por comemorar Não, antes. não, pelo contrário, é até bom que às vezes eu achei até bom, pastor, foi providência de Deus, porque às vezes a gente esquece, né? E aí comemorou antes, a gente já lembrou antes e lembrou depois também. Glória a Deus. Aleluia. Então, eu pedi à irmã Daniela que faça a oração, iniciando a nossa escola bíblica dominical, amém? Logo após a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém. Os irmãos estão me ouvindo? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez podemos estar aqui, Senhor, na Tua presença, Deus. Obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, por mais um dia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar, Pai, aos nossos corações, Pai, nesta manhã. Pai, que nós possamos, Pai, estar atentos, Pai, a tudo aquilo que o Senhor tem para falar, para nos ensinar, Senhor. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai, que tem se proposto, Senhor, a estar participando, Pai, desse estudo. Espírito Santo de Deus, que nós tenhamos, Pai, um dia mais que abençoado. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Daniela. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, você e toda a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão. A Glória irmã a Deus. missionária Olinda, louvando o hino da harpa. Amém? Amém. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor e agradecemos a Deus pelas nossas lideranças, pelos nossos líderes espiritual, que Deus sempre tem nos abençoado, nos ensinado, puxando a orelha no momento certo, do amor no momento certo e tudo. Queremos agradecer todos os dias pela liderança que nós temos no nosso pastor. O hino 344. Eu nunca peguei alguém em público. Eu nunca peguei alguém no banheiro. Eu nunca peguei alguém do mesmo sexo. Eu nunca peguei alguém e me arrependi. Eu nunca peguei mais de 5 em um dia. Eu nunca peguei alguém por dó. Eu nunca peguei... Amém. Entre os meus, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo em cento dos males, do céu com os anjos, enfim, meu Salvador Jesus. Ó Filho do bom Deus, graça por tua luz, que veio do céu, por me provar-te a cruz, por me morreste, Jesus. O
Hoje te busco, ó, vem revelar-me. A luz divina, onde está meu Jesus? Com teu rebanho, vem para levar-me para o rio que a vida produz, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz que veio do céu. Por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus, muito amado. Deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me esconda teu rosto adorado, pois me chamaste para me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz que veio do céu, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. A voz de Cristo pra mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol, ó amor. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus, meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz que veio do céu, por me provaste a cruz, por me morreste, Jesus. Ele morreu por mim, por você, Igreja do Senhor, e Ele vive e reina para todos sempre, porque Ele venceu. E Ele é o nosso bondoso amigo entre nós. Amém. Amém, glória a Deus. Mais uma vez agradecemos, missionária, que Deus continue sempre a abençoar a sua vida, em nome de Jesus e toda a família, para a glória do Senhor. Aleluias. O irmão evangelista Sérgio, fazendo a leitura oficial da palavra, amém? E orando pelo pastor Ivanildo, que estará ministrando a lição nessa manhã. A pastor, mais uma vez. Lição Amém. 11, 13 de junho de 2021, Dia Nacional do Pastor, que tem como título da lição o presbítero, bispo ou ancião. Texto áureo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Título, capítulo 1, versículo 5. Verdade prática. O presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. A leitura bíblica em classe encontra-se em Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 7, e 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Tito 1, 5, diz: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei.
Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. 1 Pedro 5, versículo 1 diz: Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Querido Deus, de eterno Pai, nessa oportunidade queremos agradecer a Ti por mais esta aula que se irá iniciar neste momento, iniciado, meu Deus. Oramos a Ti e pedimos a Tua bênção em favor do Teu servo, pastor Ivanildo, que irá ministrar a Tua palavra nesta manhã. Abençoe a cada aluno, que Teu Santo Espírito venha nos dar entendimento e possamos compreender fielmente a Tua palavra para a glória do Teu santo nome, e que nesta manhã seja mais uma manhã de aprendizado para a Tua igreja, meu Deus. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus, gratidão, muito obrigado, evangelista Sérgio, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Ivanildo. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Estão me ouvindo bem, né? Amém, glória a Deus. Então vamos adentrar o assunto. Amém. Lição bíblica de número 11, o presbítero, bispo ou ancião. De imediato, nós vamos entender que tanto presbítero, bispo ou ancião está se referindo à mesma pessoa, se tratando da mesma pessoa. A verdade prática vai nos chamar a atenção, porque diz que o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então, traduzindo em poucas palavras, de modo claro e objetivo, Pastor Ivanildo, Oi. Me perdoe interrompê-lo, mas eu sei que você é bom de memória para a cronologia do estudo que você vai nos dar. O presbitério, viu? Não é o presbítero, não. O presbitério que é constituído por pessoas idôneas, tá? Desculpa, com toda a vênia, tá? Me perdoe. O erro de leitura aqui. O presbitério deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Então, falando sobre essa importante função que o homem de Deus tem a desempenhar na igreja, eles são, portanto, auxiliares dos pastores, têm essa missão, essa função, essa incumbência de estar auxiliando na obra de Deus, cooperando com o pastor, e em determinados momentos, em substituição aos mesmos. É isso que a lição vai nos retratar nessa manhã, e o objetivo geral é apresentar a importância da função de presbítero. E os objetivos: definir o termo e a função do presbítero, destacar a importância do presbítero e pontuar os deveres dos presbíteros. Nós vamos ver que a introdução, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, à medida que ela ia se desenvolvendo, à medida que ela ia crescendo como organização, a igreja ela necessitou de que houvesse mais pessoas engajadas nessa obra, de que houvesse uma organização ministerial para que esse trabalho viesse a frutificar cada vez mais. E nós vamos ver que o evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. E com isso, mais demandas.
e com isso necessidade de mais pessoas enganjadas no apoio a essas lideranças, aos apóstolos, para que a obra viesse a ter uma continuidade e, consequentemente, um crescimento como teve ao longo do início da igreja primitiva. Nós vamos ver que foi necessário, ao fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Nós vamos ver que quando a igreja ainda estava se desenvolvendo, os apóstolos eles tinham essa capacidade de suprir o aprendizado desses irmãos que estavam aceitando a fé. Eles tinham essa capacidade de gerir todas aquelas pessoas. Mas à medida que esse número foi aumentando, eles não tinham mais essa capacidade de estar atendendo à necessidade de todos, essa necessidade de alimento espiritual, essa necessidade de ensino da palavra de Deus, e, portanto, foi necessário que se separasse pessoas idôneas, pessoas maduras, pessoas que tinham vocação para a obra do Senhor. E assim, consequentemente, nós vamos ver que, ao longo do início da igreja, grandes homens foram separados, homens, e nós vamos ver na escola, aqui na revista dessa manhã, que, apesar da lição falar em ancião, não necessariamente são pessoas velhas, pessoas avançadas em idade. E nós vamos ver prova disso, Timóteo e o próprio Tito, a qual Paulo separou para o ministério. E Timóteo, ele, segundo os costumes judaicos, ele não tinha idade suficiente, ele ainda era um jovem. Historiadores vão dizer que quando ele foi separado, ele tinha em torno de 27 anos. E para o judaísmo, o homem se considerava maduro a partir dos 30 anos de idade. Então, Timóteo teve uma certa resistência quando foi ali pastorear a igreja, e Paulo falou para ele: não despreze a tua mocidade, a qual o Senhor havia chamado Timóteo, mesmo sendo jovem, mas Timóteo tinha um grande potencial na obra de Deus. Nós vamos ver que, assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Então, nós vamos ver que a função do presbítero vai além da administração local. A função do presbítero, ela incorre também na vida espiritual da igreja local. O presbítero tem a função de auxiliar, de cooperar com os pastores no cuidado, no zelo da igreja, para que assim a igreja venha crescer saudável, embasada na palavra de Deus, e assim, consequentemente, dar bons frutos na obra do Senhor. O ponto central dessa lição é: o presbítero zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. É isso que nós vamos nos ater nessa manhã. O presbítero zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Nós vamos ver que, dentre as funções do presbítero, em síntese, nós vamos ver que é apacentar, ensinar e administrar. Então, basicamente, essas funções. O primeiro tópico, a escolha dos presbíteros. O subtópico 1, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudos Palavra-Chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, de professor e de pastor. Então, nós aprendemos aqui com essas palavras-chave o significado da palavra presbítero. Nós vamos, então, que tem a mesma, são palavras sinônimas, e, portanto, bispo, presbítero,
ancião tem a mesma função na obra de Deus. O segundo subtópico, a liderança local, vai nos falar que o apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde ele as plantava. Por onde Paulo passava, ele deixava ali uma obra, uma igreja estabelecida, pessoas aceitavam Jesus e formavam um grupo de cristãos. Paulo se preocupou em não deixar aquelas pessoas sem uma liderança, deixar aquelas pessoas desassistidas. Então, Paulo, ele teve o cuidado de separar um grupo de obreiros para tal trabalho, para que viesse dar assistência àqueles novos convertidos e assim eles pudessem amadurecer na fé. Então, quando escreve ao seu discípulo jovem Tito, Paulo instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Então, esse era o objetivo. Que a obra do Senhor viesse se expandir cada vez mais, era necessário um suporte ali, digamos assim, por trás do trabalho dos apóstolos. Havia a necessidade de que cooperadores pudessem dar continuidade àquele trabalho, àquela obra. Então, foi-se, então, instituído presbíteros, homens idôneos, homens que tinham responsabilidade, homens que tinham caráter, homens que tinham zelos pela palavra de Deus, e assim eles foram separados para esse ministério de estar auxiliando os apóstolos à medida que novas obras, novas comunidades iam aceitando a Cristo, iam grupos de pessoas ali aceitando o evangelho. Então, era necessário que se houvesse uma pessoa para auxiliar esses novos cristãos. O terceiro subtópico vai nos falar sobre as qualificações para um presbítero. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciãos. Então, como liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito 1 ao 6, do 1, 6 ao 9, para presbítero, assim como 1 Timóteo 3, 1 ao 7, para bispo, denotando aspectos sinônimos dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Então, nós vimos que existe pré-requisitos para a separação, para a ordenação de presbítero. Então, pessoas idôneas, pessoas que têm temor a Deus, têm dedicação à obra do Senhor. Então, Paulo, ele pontua essas qualificações para se separar presbíteros ou anciãos ou bispos. E esses 3 textos nós vamos ver referências falando sobre essas qualificações. A leitura bíblica em classe vai nos trazer Tito 1 ao 7 também falando sobre essas qualificações. O presbítero, aquele separado para o presbitério, deve ser irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa. Meu celular está aparecendo na atualização aqui. Dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem despancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Então, essas eram as qualificações dos presbíteros. Então, nós vamos ver que
o grego traduz literalmente aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução. Eu fui pesquisar o que é isso, dissolução. Me veio a curiosidade, desperdício de dinheiro, o que está no subsídio. Então, nem são desobedientes. Este pode ser considerado como um candidato ao presbitério. Então, exige do homem qualidades, boas qualidades, para ser um dispenseiro da obra de Deus, para ser um cooperador da obra de Deus, para estar auxiliando ao pastor na igreja local. Então, o presbítero, ele tem esta finalidade, essa função na obra do Senhor. Então, presbítero também, ele é um pastor, um apacentador de ovelhas. É importante que se diga que um pastor, um evangelista, é também presbítero, mas não necessariamente um presbítero será um pastor. Não necessariamente ele terá as qualificações necessárias para ser um pastor. Ele pode ser um administrador ali, fiel, ajudando na obra de Deus, mas não tem a vocação para o ensino, para a mensagem. Então, há de se dizer que em determinadas regiões do nosso país, há presbíteros exercendo a função de pastor. Não é um pastor consagrado, não é um pastor separado ministerialmente, mas ele exerce todas as funções incumbidas a um pastor consagrado. Então, é importante que reflitamos a importância desse ministério, o ministério do presbítero, a qual ele tem essa função, esse encargo de auxiliar o seu pastor e muitas das vezes substituí-lo em todas essas funções, em todas essas características que são de um ordenamento pastoral. Então, a palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito 1-6, nós já lemos. Então, uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. Então, o pastor Edivaldo, nós temos observado, sempre que ele, orando a Deus, separa alguém para a função de presbitério, ele tem esse cuidado, essa preocupação de que essa pessoa esteja enquadrada nos princípios bíblicos, que essa pessoa esteja enquadrada em todas essas características que o apóstolo Paulo, a qual já descrevera anteriormente. Homens idôneos, homens responsáveis, homens que sejam maduros na fé, homens maduros na caminhada espiritual, porque, infelizmente, nós temos visto por aí denominações que a pessoa aceita Jesus hoje e meses depois já é presbítero, já é evangelista, já é pastor, muitas das vezes por causa de um testemunho, por causa de um passado que ele teve. Não, esse homem tem chamado, vou consagrar a pastor direto. E muitas das vezes traz consequências danosas à obra de Deus, porque não tem a vivência, não amadureceu o suficiente espiritualmente para chegar a tal cargo. Então, a caminhada, ela é galgada a passos a passos. Então, muitas das vezes, quando se queima etapas, tem-se obreiros meninos, obreiros imaturos, e muitas das vezes em consequências da própria liderança, porque escolheu mal, separou mal. E há de se falar também daquelas pessoas que muitas das vezes forçam a situação, porque ser um obreiro da casa do Senhor é uma honra. Eu me sinto honrado por ser um presbítero da casa de Deus, por servir a obra de Deus, e eu creio que os irmãos também se sentem honrados por isso. E muitas das vezes as pessoas forçam a situação quando não há um chamado da parte de Deus. Não consegue entrar pela porta, vai pela janela mesmo. Digamos assim,
é um dito. E aí as pessoas, por forçarem essa situação, chegam a um determinado nível ministerial, mas não tem aquele compromisso, não tem aquela responsabilidade, não tem o conhecimento das suas funções, e isso traz consequências para o reino, para a obra de Deus. Então, ao se escolher pessoas para ordená-las, é necessário que antes passe por um crivo, antes passe pelo julgamento da palavra de Deus, se elas estão aptas a exercer tal ministério. Então, o bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Então, sintetizando o tópico 1, o termo presbítero, do grego presbíteros, é um sinônimo de bispo, do grego episcopos, de professor e de pastor. Logo, a sua função é pastoral. Então, aqui aumenta a responsabilidade do presbítero em estar preparado a todo momento para a qualquer que seja ali imposta a sua missão. Substituir um pastor tem que ter palavra, tem que ter preparo para ensinar, para instruir, para demonstrar. Então, o presbítero, desde logo, tem que se preparar para essa missão de auxiliar verdadeiramente o pastor. Então, nós finalizamos aqui o tópico 1, entendendo essa responsabilidade, esse dever ministerial que temos para com a igreja local, a qual nós servimos ao Senhor e aos irmãos. Porque diz a palavra de Deus que nós somos chamados para servir. O próprio Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. Então, assim, nós, da mesma forma que estamos na sua obra, temos esse dever de estar servindo aos irmãos, à igreja de Cristo Jesus, para que ela venha amadurecer e crescer espiritualmente a cada dia. Crescer, diga-se, de forma saudável, não apenas de forma desordenada, onde as pessoas não têm o ensino da palavra de Deus, não perseveram mais na sã doutrina, como o apóstolo Paulo exortou ao jovem Timóteo: persevera-te na sã doutrina, porque essa é de suma importância para a vida espiritual de cada um dos irmãos em Cristo Jesus. O segundo tópico vai nos falar sobre a importância do presbitério. Significado do termo: não desprezes o dom que há em ti, a qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4:1, 4:14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O que me chama a atenção nessa parte é que, se nós observarmos o capítulo 6 de Atos, nós vamos ver que houve, por parte dos apóstolos, Atos, capítulo de número 6, houve a instituição dos diáconos. Por quê? Foi uma necessidade da igreja, conforme nós já falamos, à medida que a igreja crescia, houve a necessidade, então, de se separar diáconos para estar cooperando com a obra do Senhor. E, diferente disso, no caso dos presbíteros, foi uma necessidade dos apóstolos, à medida que a igreja ia crescendo, ia se desenvolvendo, os apóstolos sentiram essa necessidade de separar esses homens para o ministério de presbítero. E nós vamos ver, então, que os diáconos, houve a instituição. Os presbíteros não vai na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, a gente não vai achar um local específico falando que os presbíteros foram instituídos. Nós vamos ver que, à medida que iam surgindo as necessidades, eles iam separando. Não houve uma instituição assim, específica, biblicamente falando, mas nós entendemos pela palavra de Deus que eles foram separados. Paulo, por exemplo, separou Tito, separou Timóteo, e dentre tantos outros
que aparentavam serem homens idôneos, e que nós vamos ver que no decorrer da caminhada eles desistiram, eles retornaram, eles regressaram. Alexandre, Paulo disse que, certa feita escrevendo a Timóteo, falou: Alexandre me abandonou, amando o presente século. Então, foram homens que foram separados com essa finalidade de estar auxiliando aqueles apóstolos na perseverança dos irmãos convertidos, e que a igreja, a obra do Senhor, viesse ter ali uma sustentação, uma base bíblica através do ensino da palavra de Deus. Então, a grande importância dos presbíteros é trabalhar juntamente com o pastor no ensino da palavra de Deus, e também cuidando da vida espiritual da igreja local. Então, nós entendemos, isso vai ficar bem claro, que havia um conselho de obreiros, a qual eles separavam essas pessoas, esses homens, para o ministério de obreiros. E nós vamos ver que o Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, o que o pastor Edivaldo nos corrigiu aí no início da lição. Presbitério. Então, substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja. Então, havia esse conselho, o presbitério, e eles separavam homens idôneos ali para a obra do Senhor, e Timóteo foi um deles, separado por Paulo. Ele teve o seu reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo Conselho de Obreiros. Então, teve a aprovação pelo Conselho de Obreiros para o presbitério. Então, nós vamos ver que esse conselho era formado por anciãos. Então, eles separaram esses anciãos, homens idôneos, e a partir daí, de certa forma, uma organização para melhor se estabelecer a obra de Deus. O segundo tópico, o segundo subtópico do tópico 2, vai nos falar sobre a atuação do presbítero. Então, no Concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Então, nós vamos ver que toda questão que havia entre eles ali para se solucionar, eles convocavam o concílio, tratavam todos ali os apóstolos, os anciãos, e então demandavam sobre aquela questão e tiravam um parecer, legislavam sobre aquela questão, e então passava para os demais líderes para que passassem as suas igrejas. Então, em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quanto iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, existia em Jerusalém este concílio, e nós vamos ver também, por várias referências em Atos tem 3 referências falando sobre isso, e quando do surgimento da igreja, já existiam esses anciãos em Jerusalém. Nós vamos ver essas referências de Atos 11:30, Atos 14:23 e Atos capítulo 15, a partir do versículo de número 2. Então, já existiam os anciãos, os cooperadores ali em Jerusalém, e eles compunham também esse concílio que eram formados ali para tratar desses assuntos com relação a alguma questão da obra de Deus. Então, quando iam passando pelas cidades, se entregavam para serem observados. Falando, se não deixou de ser um hábito, mas eu lembro que alguns anos atrás,
A igreja, né, uns 15, 20 anos atrás, 10 anos atrás, ainda tinha procedia-se dessa forma. Reunia-se os obreiros mensalmente, todo o corpo eclesiástico da igreja, para debater assuntos relacionados à obra. Então, Campos Grandes, Igreja Grande, reunia todos os obreiros de todas as cidades e ali fazia uma grande reunião ministerial para tratar de assuntos relacionados ao bom andamento da obra de Deus. E aqui não era diferente, eles se reuniam para tratar de assuntos, questões que surgiam, né, que eram demandadas, e que eles precisavam chegar num consenso, numa resposta comum, para que a igreja não viesse a ser dividida por alguma questão. Então, tudo que era relacionado a alguma questão era tratado nesse concílio e ali era passado para todos os demais irmãos. O terceiro subtópico, a valorização do presbitério. O presbitério deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha só que responsabilidade, olha a missão que nos é imposta. Os presbíteros que governam bem serão estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A versão atualizada, ela vai um pouco além, com relação aos que trabalham na palavra e na doutrina. Ela traz uma definição dos que se afadigam, né, se dedicam ao ensino, que se mergulham para trazer um ensino mais aprofundado da palavra de Deus para os ouvintes. Então, para estes, são dignos de duplicada honra. Então, servir na obra de Deus como um presbítero, como um diácono, como um evangelista, como um pastor, é sem dúvida uma honra, porque nós temos a oportunidade de estar fazendo a obra de Deus naquilo que o Senhor tem nos vocacionado, tem nos separado para fazer. E o Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Então, havia esse conselho, a qual tudo era tratado nesse conselho e, assim, posteriormente, transmitido a todos os demais. Então, o presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então, é uma necessidade da igreja que se haja presbíteros para auxiliar, para cooperar, e assim a obra do Senhor venha ter um bom andamento como nós desejamos. A síntese desse segundo tópico vai nos falar que é fundamentado na palavra de Deus desde os primórdios cristãos, o presbitério atua no governo da igreja local junto ao pastor titular. Então, como nós já falamos no início, há uma necessidade, porque o pastor sozinho fica muito pesado. Foi o que aconteceu com Moisés, tá, no deserto. O sogro Jetro, ao visitá-lo, percebeu que ele estava fadigado, estava cansado, porque estava tudo sobre os seus ombros. Ele chamou Moisés: Moisés, não é bom o que tu fazes. Então, separa aí homens idôneos, homens honrados, para te auxiliar, para que você venha demandar a eles, e assim você venha ficar mais apenas com questões específicas, com questões de difícil resolução. Então, da mesma forma, na obra do Senhor, na igreja do presente século, é necessário que nós venhamos estar auxiliando o pastor titular, nosso pastor, para que, assim,
ele venha ter tempo para se dedicar à palavra, ao ensino da palavra e a questões, né, de difícil resolução, mas que nós, como obreiros, podemos muito bem auxiliar o nosso pastor e, como diz a palavra, levar a carga um dos outros, e assim cumprireis a lei de Deus. Então, nesse sentido, traz, de certa forma, um apoio ao pastor local daquela igreja quando tem bons obreiros lhe auxiliando. Então, de certa forma, ter bons obreiros na igreja é um reflexo do trabalho do próprio pastor, quando enganjado na separação, na ordenação desses obreiros. Então, nós já falamos no início e, graças a Deus, nós temos um pastor que tem essa visão espiritual, esse amadurecimento espiritual suficiente para separar pessoas verdadeiramente idôneas de pessoas que verdadeiramente estão dispostas a somar, a contribuir na obra de Deus. Porque o mau obreiro, ele traz problema, ele atrapalha, em vez de somar, ele diminui. Mas quando o obreiro é vocacionado, ele tem a chama no seu coração, ele sempre está para somar e não para diminuir. Então, quando o pastor o chama para alguma missão, ele fala, eis-me aqui, conte comigo, está sempre pronto a cooperar na obra do Senhor, independente das dificuldades, independente dos obstáculos, mas ele não deixa de somar com seu pastor. Então, é importante que se diga que o obreiro, ele tem que ser um servo, um homem obediente. E quando se fala também sobre a dissolução, infelizmente tem aqueles que têm, por não serem verdadeiramente vocacionados, por não terem verdadeiramente o chamado, muitas das vezes contribuem negativamente na dissolução, o que pode ser também compreendido como alguém que traz separação, divisão, dissolução, desassociar, né? Então, os obreiros, eles estão para somar, unidos num só propósito, num só objetivo, num só amor, como diz a palavra do Senhor, e assim nós conseguiremos somar juntamente com o nosso pastor. Nós vamos ver que, quanto aos presbíteros, havia algumas questões indefinidas e tratou de ser resolvidas na Convenção Geral de 1937, na Assembleia de Deus de São Paulo. Teve essa reunião geral, uma convenção geral, e ali foi estabelecido a hierarquia eclesiástica, a qual ainda havia algumas dúvidas. Algumas Assembleias de Deus entendiam que o presbítero, ele era pastor, e nós entendemos, e ficou esclarecido nessa convenção, que o presbítero, ele pode estar pastor, ele pode estar desempenhando a função de um pastor, mas o presbítero, ele é o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro antes da ordenações, antes da consagração para evangelista e pastor. Então, como muito bem nós já aprendemos pelo nosso pastor Edivaldo, presbítero é um cargo local, diácono é um cargo local, presbítero é um cargo local. Evangelista e pastor são consagrados. Então, o presbítero, ele pode estar desempenhando a função de um pastor, ele pode ungir, pode ministrar, pode realizar a ceia, pode batizar na ausência do pastor. Então, entre esses, há os que possuem a dignidade, capacidade e verdadeiro dom de pastor. E há aqueles presbíteros que têm o dom na administração, no zelo, do cuidado, não tem, talvez, o chamado para estar ensinando, para estar ministrando, mas tem um chamado para ser um grande dispenseiro na obra de Deus, no cuidado, no zelo pelos irmãos
que são assistidos. Então, porém, na Convenção Geral de 37, foi estabelecida a questão sobre se os anciãos presbíteros não poderiam ser considerados pastores. Então, os convencionais compreenderam, citando os textos como 1 Pedro 5:1, Atos 20, 28 e 1 Timóteo 5:17. Em alguns casos, parece haver uma diferença entre anciãos e anciãos com chamada ao ministério. E estabeleceram, assim, a hierarquia eclesiástica que até hoje existe nas Assembleias de Deus. Diáconos, presbíteros e ministros do Evangelho, ou seja, pastores e evangelistas. Então, nas Assembleias de Deus, embora o trabalho do presbítero tenha a sua definição, passou a ser também visto como o penúltimo cargo a ser exercido pelo obreiro na sucessão das ordenações, antes de ser consagrado a evangelista ou pastor. Então, finalizamos aqui o tópico 2. O terceiro e último tópico vai nos falar sobre os deveres do presbítero. Então, o primeiro subtópico é apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra, ou seja, leitura da palavra, explanação da palavra e vivência dessa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca dessa tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre a casa de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Então, mais uma demonstração da importância desse chamado para o presbitério, porque tem essa função de apacentar a igreja, de cuidar dessa igreja, de zelar pelas almas que estão ali sendo assistidas. E nós vamos ver que a esse presbítero cumpre a função de voluntariamente, sem interesse financeiro, estar cuidando, administrando para que essas pessoas tenham uma formação espiritual, social, moral e familiar bem-sucedida. Então, nós vamos ver que, infelizmente, principalmente nos últimos dias a quais estamos vivendo, pessoas têm se furtado de cargos eclesiásticos com interesses escusos ao reino de Deus, interesses próprios, interesses financeiros, interesses em reconhecimento. E nós vamos ver que a palavra do Senhor nos admoesta que nós devemos proceder apacentando a igreja de Deus, não por força nem por violência, mas ensinando, instruindo com amor, com zelo. E com relação a interesses, nós temos que ter muito cuidado com os extremos. O pastor Edivaldo fala muito sobre os extremos, e nós temos aprendido, e aqui nós podemos identificar aqueles que se aproveitam de determinadas situações para enriquecimento ilícito, se utilizando da obra do Senhor como meio de enriquecimento. E aqueles também que necessitam, e aí é o outro extremo, que o apóstolo Paulo vai nos dizer que digno é o operário, digno é o obreiro do seu salário, aquele que faz a obra do Senhor com amor, com dedicação, mas que necessita do seu sustento. É onde entra aquela história de muitas pessoas, pregadores, cantores, renomados, que impõem, muitas das vezes, valores exorbitantes para louvar em determinado momento, em confraternizações, em congressos, para pregar em grandes confraternizações, em grandes congressos, e muitas das vezes até num culto, do dia a dia mesmo, um culto dominical, e as pessoas têm se utilizado, mas a Bíblia fala que digno é o obreiro do seu salário, se furtam desse versículo para justificar
muitas das vezes, a exploração nesse sentido da obra de Deus. Então, quando nós somos vocacionados pelo Senhor para a obra ministerial, para servirmos ao Senhor nessa obra, nós não podemos ter esses interesses financeiros. Não é por interesses, é por amor. É por dedicação à obra do Senhor, é por honra mesmo de estar fazendo a obra do Senhor, porque sabemos que um dia seremos recompensados pelas mãos do próprio Cristo. Então, o segundo subtópico vai nos falar sobre liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. Então, o presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso, ele precisa saber governar sua própria casa e ser apto a ensinar. Então, nós vamos ver 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo falando ao seu filho, Timóteo, seu filho na fé, procura te apresentar aprovado como obreiro. E deixa eu ler essa referência rapidamente. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa é a nossa responsabilidade, apresentar-se a Deus aprovado, e que as pessoas não têm nada do que falar de nós negativamente, nada do que nos envergonhar diante de outras pessoas. Porque se nós andarmos com a palavra, a genuína palavra da verdade, nós não teremos razão para nos envergonhar diante de ninguém, porque nós estamos andando com a verdade da palavra do Senhor e, consequentemente, o acusador, o inimigo, não terá do que nos acusar. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus, governar sua própria casa e ser apto a ensinar. Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Foi o ensinamento de Jesus. Nós também fomos chamados para servir e não para ser servido. Então, o presbítero é também diácono, é um auxiliar, está pronto para servir a igreja local, a igreja de Deus, quando assim for solicitado. Com o objetivo de exercer completamente essa função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea e pronta a ser exemplo na igreja local. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Então, temos essa missão, mas nós só conseguiríamos êxito se nós estivermos na direção do Espírito Santo de Deus, com seriedade, com equidade, com compromisso. Nós conseguiremos desenvolver essa nobre tarefa que nos foi imposta, primeiramente pelo Senhor, que nos capacitou, e segundo, pela uma administração eclesiástica, que nos separou, nos vocacionou para este chamado. O terceiro e último tópico, subtópico, ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungido com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Então, o obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas. Então, irmãos, nós vimos aqui a importância dos presbíteros também com relação a ungir enfermos. Então, como nós já falamos, um pastor é presbítero, um evangelista é presbítero, e à luz da palavra de Deus, o que nós temos visto por aí, principalmente nas igrejas neopentecostais, onde se tudo é ungido, onde objetos são ungidos, onde óleos são orados para que as pessoas possam ungir a si mesmas
biblicamente nós não temos embasamento para isso. O texto nos diz que se alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo em nome do Senhor. É importante que se diga que as pessoas, principalmente esses novos cristãos, têm-se a ideia errônea de que o azeite que cura as pessoas. A palavra de Deus, o texto está falando que é a oração da fé. Então, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo e ele será curado. Então, as pessoas têm sentido essa ideia de que ungir, mas nós sabemos, entendemos pela palavra de Deus que o azeite é uma forma simbólica. O que faz a operação é a oração da fé em nome do Senhor. Então, também há de se falar que, diferente de alguns anos atrás, os irmãos vão falar que eu estou sendo saudosista, né? Toda hora eu estou me voltando aqui num tempo atrás. Então, na minha caminhada cristã, minha caminhada de fé, ainda jovem, observava-se o temor que as pessoas tinham e o quanto elas valorizavam esse ministério do presbitério quando algum familiar, um ente querido, era acometido de alguma enfermidade. Eles imediatamente falavam: chama o pastor, chama o evangelista fulano de tal, chama o presbítero fulano de tal para vir orar o fulano. Então, era uma das primeiras coisas que se faziam, era chamar um homem de Deus incumbido para orar em nome do Senhor. Então, hoje, dificilmente se vê isso. As pessoas têm deixado esse costume de lado com relação às enfermidades, a se buscar a oração do presbitério. Então, tal obreiro foi separado pelo pai e pela igreja para atender a essas demandas. Então, é uma demanda, é uma função do obreiro estar preparado, estar pronto para orar pelos enfermos, repreender aquela enfermidade no nome do Senhor. E temos muito cuidado com essa questão de isso. Você vai em alguma igreja, alguma denominação, aí tem lá um monte de vidrinho, vamos orar aqui por esse azeite, vamos consagrar, e você vai levar para sua casa, e você vai ungir. Isso, como eu já falei, nós vimos muito nas igrejas neopentecostais. Não só azeite, mas as pessoas têm se deixado levar por um nível ainda maior, onde se tudo ungido, unge água, unge terra de Israel e tudo, e as pessoas trazem para dentro dos seus lares, confiando que aquilo ali vai trazer a resposta que ela espera. E a palavra do Senhor, ela é clara e objetiva. Então, tudo que nós formos fazer, nós devemos estar embasados, pautados pela palavra de Deus, para que não venhamos estar incorrendo em doutrinas antibíblicas. Aquilo que Jesus não deixou, aquilo que Jesus não nos ensinou, para que não venhamos nos deixar levar por qualquer evento de doutrina, por qualquer movimento que está totalmente fora da palavra de Deus e não condizente com a mesma. Terceiro, a síntese do tópico 3 vai nos falar que apacentar a igreja de Cristo, liderar uma igreja local e unir os enfermos são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Então, as responsabilidades são muitas, os deveres são muitos, mas certamente a recompensa vinda do Senhor também não terá limites. Então, que nós possamos a cada dia estar nos posicionando como obreiros, como homens vocacionados para o ministério que o Senhor nos chamou. E concluindo, vimos que temos o presbítero, bispo, pastor, vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos, ou seja, significam a mesma coisa, têm o mesmo significado. Os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiros com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral nas Assembleias de Deus no Brasil,
os presbíteros exercem esse serviço pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja, a evangelização e o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Né? Então, finalizamos aqui. Esse é o que eu tinha para passar para os irmãos, e eu creio que a nossa igreja tem caminhado pelo caminho, pautado pela palavra do Senhor, e temos nos esforçado, eu creio que cada um tem se esforçado para o melhor andamento da obra de Deus, para que a obra do Senhor venha a ser realizada da melhor forma, da melhor maneira possível. Todos estão somando com a obra do Senhor, e certamente isso agrada ao Senhor, e a igreja de Cristo Jesus é bem assistida, está sendo bem cuidada pelo nosso pastor e por todos os irmãos obreiros. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, e eu que agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus, aleluias, muito obrigado, pastor Ivanildo, que Deus continue a abençoá-lo, né, nesse ministério maravilhoso de ensinamento, mais um grande aprendizado aí nesse dia de hoje para as nossas vidas, né, para que possamos ser coerentes em relação à palavra do Senhor. Glórias a Deus, aleluias. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos, mais uma vez. Amém. Graças a Deus pela aula. Amém. E creio que ele dissecou toda a lição, muito boa, mas eu gostaria de acrescentar alguma coisinha que é importante, alguns adendos para a nossa informação. A lição de hoje, ela trata exclusivamente, né, do governo, da igreja, da qualificação dos obreiros e também da função dos obreiros. Muito importante essa lição, porque para nós ela faz com que nós reflitamos mais sobre o nosso ministério, e para muitos dos irmãos, alguns não conheciam o sistema de governo, de hierarquia que existiu desde a igreja primitiva, né, até os nossos dias. Isso é muito importante. Então, sobre o governo, eu gostaria de deixar claro aos irmãos que o sistema de governo, desde lá da igreja primitiva até hoje, ela era um sistema para nosso entendimento, estou falando para o nosso entendimento, que a gente conhece a política, a democracia, ela tem um sistema presidencialista e ela tem um sistema parlamentarista. Há algumas igrejas, hoje, por exemplo, né, hoje não, já de algum tempo, as igrejas presbiteriana, batista, e mesmo às vezes Assembleia de Deus e outras denominações, os sistemas delas são parlamentarista, que também está na Bíblia. É um sistema parlamentarista que significa o quê? Que existe um pastor presidente e quem decide as atividades, o gerir da igreja é o presbitério, ok? Nas Assembleias de Deus, o sistema que funciona é um sistema híbrido, é um sistema presidencialista somado ao parlamentarista. O que significa isso? Em questões, há questões que o pastor presidente ele toma decisão, mas há questões em que ele convoca o presbitério para poder tomar as decisões na igreja. Nós vemos lá na igreja primitiva que houve um concílio, ou seja, uma assembleia, onde havia uma situação difícil de se resolver
com as igrejas que estavam se formando. As igrejas, por exemplo, de Antioquia, havia uma discussão que aquele que era convertido, ele tinha que circuncidar-se. Então, estava havendo um problema muito sério lá. Então, essa questão foi levada ao concílio e à assembleia sob a presidência dos apóstolos Pedro, Tiago e João, presidiram uma assembleia onde decidiram que aquele neoconverso, ou seja, aquele que aceitava Jesus, não havia necessidade da circuncisão, porque a circuncisão ela é no espírito, ok? Então, a questão de assembleia, um presbitério, sob a presidência desses homens, para poderem decidir sobre causas importantes. Pois bem, nós vimos também na nossa lição de hoje, né, falando sobre o presbitério para a decisão de determinada causa no nosso ministério. Eu gostaria de falar também que, às vezes, surgiu, né, no tópico da lição hoje, sobre a questão dos sinônimos de presbítero, de bispo e de ancião. Como é que surgiu e quando é que surgiu essa palavra ancião como governo? Ela surgiu lá em Números, no Velho Testamento, no capítulo 11 de Números, versículos 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não os leve. Então, a figura do ancião, da responsabilidade do governo sobre o povo de Deus, vem lá desde Moisés, e foi algo que foi instituído por Deus, não foi o homem. A figura do ancião como governo, né, como liderança, foi instituída por Deus. É tanto que essa figura do ancião, ele está até no Novo Testamento. Na transliteração da Bíblia, do Velho Testamento, do hebraico para o grego, os irmãos observam que lá na cidade de Alexandria, no Egito, ela foi transliterada com 70 judeus, com 70 anciãos, ou seja, líderes, né, que foram convocados para essa missão. Ainda que alguns dizem que eram 72, não importa. Era os 70 que transliteraram a Bíblia. Então, essa figura do ancião já vem de muito tempo. Então, ele entrou também no Novo Testamento, na época de Jesus, no Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70, aí já havia um sistema já com outras pessoas além dos anciãos. Havia os fariseus e também os príncipes dos sacerdotes. Quando Jesus foi levado para ser julgado, Jesus foi investigado por Caifás, sendo o sumo sacerdote que presidia o Sinédrio, e também a figura dos anciãos. Então, eu
estou trazendo para os irmãos a origem do ancião. Nos nossos dias, e durante a patrística, ou seja, na época dos pais da igreja, que durou até o quarto século, né, a gente vê mais a questão desse título mais da igreja primitiva sem o ancião. Nos nossos dias, tem uma denominação que é a igreja do véu, que a gente chama do véu, que ela ainda continua com o governo sendo o ancião, aquele que preside. São sinônimos, não tem nada de errado. Ok? Dito isso, eu gostaria, já para finalizar, de trazer para os irmãos uma preocupação muito grande nos dias atuais, principalmente, e eu me refiro aqui ao nosso pastor, que foi pastor presidente da nossa convenção, pastor Lienay, e sempre nas nossas reuniões ministeriais, ele dizia a respeito da consagração de obreiros. É uma responsabilidade muito grande. Como disse e bem colocado o pastor Ivanildo, hoje alguns ministérios não atentam e não faz prevalecer as exigências das qualificações do obreiro contemporâneo. A pessoa, ela estava lá nas drogas e, de repente, ela aceita Jesus, ou um cantor que vem do mundo, logo, por ter fama, consagra-se essa pessoa, fugindo dos padrões que a Bíblia exige. Então, essas qualificações, elas são necessárias. Eu só quero retroceder um pouquinho para dizer para os irmãos, como disse o pastor Evanildo, o ancião, o termo ancião aqui não quer dizer necessariamente que seja uma pessoa idosa, ok? Significa que ela seja um ancião espiritual, aquele que tem amadurecimento espiritual. Nós podemos observar que na igreja, nós que já temos uma certa caminhada, que pessoas com 2, 3 ou 4 anos de vida cristã, ela é muito mais amadurecida na fé do que muitas pessoas que têm 20, 30, 40 anos de igreja. É tanto que Paulo, como foi dito pelo o pastor Ivanildo, ele consagrou a Timóteo, e nós vemos no versículo 12 do capítulo 4 de 1 Timóteo, ele fazendo essa referência. Eu vou até ler para os irmãos, que eu achei interessantíssima a colocação de Paulo quanto ao ministério de Timóteo, quando ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, ele está falando da mocidade de um jovem com 27 anos de idade. E isso era considerado uma pessoa já amadurecida depois dos 30. Então, ele já era um ancião espiritual. Ninguém despreza a tua mocidade, porque havia um preconceito, ainda um ranço do judaísmo, né, na cultura judaica, de que essa pessoa ela não tinha capacidade ou maturidade para isso. No entanto, Paulo desmistificou isso aqui, quebrou esse paradigma na consagração de obreiros. Ele diz: não despreza a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito e na fé. Então, hoje, nós podemos ver que tem pessoas que são anciãs na sua caminhada cristã. Pois bem, então, voltando à questão da consagração,
nós temos prezado por isso. Nós temos prezado por isso, porque o pastor Lienais sempre ele dizia, olha, quando se consagra um obreiro precocemente, você vai estar consagrando um problema para o ministério, um problema para a igreja, um problema para o pastor da igreja. Então, nós sempre temos prezado por isso, pelo amadurecimento da consagração de obreiros. E uma das coisas ditas pelo pastor Ivanildo, nessa qualificação, é o que a palavra de Deus nos diz, e eu vejo isso muito importante. Aquele que não dirige bem a sua casa, ou seja, aquele que não administra bem a sua casa, como vai administrar bem as coisas do Senhor? Então, a qualificação do obreiro passa por isso. Um obreiro, quando ele fala, bem colocado pelo pastor Ivanildo, a questão da dissolução, aqui no texto, a dissolução é a questão financeira. Uma pessoa que não é equilibrada financeiramente, como é que ela vai dirigir a igreja do Senhor? Graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja que nunca ficou devendo água, nunca deixou cortar água, nunca deixou cortar luz e nunca deixou de pagar o aluguel, certo? Então, nós precisamos, como obreiros, não só como obreiros, mas como servos de Deus, nós sermos corretos com os nossos negócios, ser honestos, porque nós vamos pregar, e quando nós pregamos, a primeira coisa que quem ouve, ele analisa você, tá? Analisa você. Então, nós precisamos dar bons testemunhos, bons exemplos, para que o nome do Senhor tenha credibilidade dito na sua boca. Credibilidade ele sempre teve. Mas, quando você disser que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus faz alguma coisa, a pessoa, tanto ele recebe essa palavra de poder na vida dele, como ele também crê naquilo que você está dizendo, porque você tem credibilidade naquilo que você está dizendo pelo seu testemunho, porque se ele vê que fez com você, certamente fará com aquele que ouve. Que Deus nos abençoe, Deus nos dê um bom dia. Amém. Glória a Deus, aleluias. Mais uma vez agradecemos ao nosso pastor, muito obrigado por mais esses esclarecimentos. Que Deus abençoe a sua vida e seu ministério em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Pedidos de oração por aqueles que estão enfermos, para que venham se recuperar, para que venham ser salvos em nome de Jesus. Continuamos orando por todas as famílias que perderam um parente, um ente querido. Continuamos orando aí pela família da irmã Nara, pela família da irmã Norma e por todas as outras famílias daqueles que perderam alguém. Amém? Glória a Deus. Lembrando que às 19 horas teremos culto da família. Hoje, às 19 horas, culto da família online. Amém? Às 19 horas, os irmãos convidem alguém para participar. Amém? Glória a Deus. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a oração pelos pedidos, encerrando o culto e antes, fazendo a sua homenagem aos pastores com um poema. Amém? Amém. A paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos de um poema que nós fizemos a respeito do pastor, do ministério do pastor, do dia do pastor, a forma de homenagear. Logo após estaremos fazendo a oração, finalizando. Então, o título é Ser Pastor, e se encontra na página 41 do livro Bem-aventurados, da autoria dessa figura que nos fala nesse momento. Ser pastor. Pela madrugada, mesmo no sereno, acorda bem cedo quando tem cuidado. Leva às ovelhas precioso alimento, algumas ainda dormem e ele acordado.
Coloca a sua vida à disposição, no frio e no calor, tem sempre atenção. Combate o lobo, inimigo atroz, este é o pastor que cuida de nós. Seguindo o exemplo do pastor supremo, o Senhor Jesus, o meio nazareno, sara as feridas e dá o agasalho, e se orgulha desse seu trabalho. Faz com que o pasto seja verdejante, cortando coices de ovelha errante. Chora por aquela que está ferida, sofre mais ainda pela que se perde, consome seus dias no frio e no calor, atendendo à chamada, segue no labor. Vê crescer o rebanho vistoso, pode sentir-se um pai vitorioso, retira a lã para o seu sustento, sente que valeu todo o sofrimento. Assim é o pastor na lida, o cajado sempre na mão, sabe que vai devolvê-las ao Senhor de seu coração. Aprendeu que cuidar de ovelhas é sua preciosa missão. Amém? Às vezes a gente é aprovado, hein? Passa esse som desse carro barulhento, é bem na hora que a gente está falando. Na hora que não precisa, na hora que pode, eles não passam, não. Na hora que não pode, eles passam. Tem que ficar firme com Jesus, né? Dá um medo, vontade de orar para queimar o cara. Mas graças a Deus a gente vai sair do Espírito, não. Então, tá aí o poema Ser Pastor, que nós fizemos para homenagem aos pastores. E assim estaremos orando pelos pedidos, né? Que Deus abençoe os irmãos, dê um bom almoço, né? Dê um restante de dia abençoado, maravilhoso, venha trazer a cura sobre cada um. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por essa escola, pelo amanhecer desse dia, por sua graça santa e poderosa e todo o bem que o Senhor tem feito. Muito obrigado, porque nós falamos, pensamos, ouvimos, sentimos, sonhamos, estamos vivos. Graças ao Senhor pela vida, pela palavra ministrada do teu servo, pastor Ivanildo, pelas conclusões do teu servo, pastor Edivaldo, e por todos aqueles que participaram. Que o Senhor venha continuar conosco, nos abençoar, e que possamos continuar sendo gratos, né? Gratos de todo o coração, por todas as vezes maravilhosas que o Senhor tem nos concedido, que possamos ficar firmes até a sua volta, até chegarmos à estatura de um homem perfeito. Abençoa, Senhor, a cada um. É o que eu te peço, glorifico e te exalto, em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, obrigado, presbítero Euler, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Amém. Eu gostaria de dar um aviso ao presbitério, ao evangelista Sérgio, pastor Ivanildo, o presbítero Lauro, o Euler e também o presbítero Railan. Gostaria de ter uma reunião com todos vocês amanhã às 19h30 ou às 8h, ok? Então, se alguém não puder, ou por inconveniência de horário ou de dia, que me comunique, mas fica de antemão que amanhã teremos uma reunião, ok? A paz do Senhor a todos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. 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 Glória a Deus. Vamos todos dizer parabéns aos nossos pastores, amém? Pode abrir o microfone. Parabéns, que Deus abençoe sempre. Pastor Ivaldo, pastor Sérgio, pastor Ivanildo, todos os obreiros da Senhor, o conselho de obreiros, né, presbíteros. Deus abençoe. Parabéns, que Deus abençoe.